Pedro Dias vem rodando o Brasil capacitando gerentes de farmácias e drogarias. No programa de hoje, ele vai dar todas as dicas para você ser um gerente de alta performance. Você não pode perder, viu? Está no ar mais um É de Farmácia. Olá, seja bem-vindo. Mais um É de Farmácia no ar. A pauta hoje é como ser um gerente de alta performance. Mas antes, aquele recadinho de sempre, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece aqui no É de Farmácia. Para falar com a gente sobre esse assunto, ninguém melhor do que ele, que é farmacêutico, consultor de empresas, especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas, Pedro Dias. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Viviane, pelo convite, pela gentileza, por estar aqui com vocês e compartilhando um pouco do meu conhecimento com todos dos seus seguidores e espectadores do canal. O Pedro roda o Brasil treinando, capacitando, formando gerentes e tem se destacado muito com o que anda fazendo por aí. Pedro, a minha primeira pergunta é a seguinte: o que é, na sua definição, um gerente de alta performance? Na minha definição, o gerente de alta performance é aquele que traz resultados para a empresa que trabalha, no caso, a farmácia. Nós vivemos num cenário onde o mercado farmacêutico ele é muito competitivo, a agressividade do mercado e ele é muito complexo também. Isso está ocasionando uma pressão do mercado para que o gerente ele desenvolva as suas competências para cada vez mais ter alta performance. E ter alta performance é trazer a margem que a farmácia quer, é diminuir o turnover que a farmácia quer, né, que é a rotatividade de colaboradores, é bater as metas de genérico, é bater as metas de similar, bater as metas de produtos não medicamentosos, ou seja, manter e cumprir todos os objetivos propostos pela empresa. E é ganhar mais dinheiro? Com certeza. Como é que esse gerente pode ganhar mais dinheiro? Esse gerente, à medida que ele traz resultado, a grande maioria das empresas que eu atuo e que eu conheço percorrendo todo o Brasil, porque já desenvolvi mais de 70 mil executivos no mercado farmacêutico, são muitas pessoas, trazendo o resultado. Porque ele tem provavelmente o salário fixo e ele tem um variável. Então, à medida que ele bate a meta... Que é a comissão. Isso. Ou premiação, melhor dizendo. Ele alcança o objetivo, ele consegue essa premiação. E caso ele ou a empresa que ele atua não pague essa premiação, a dica que eu dou é não deixe de ter alta performance. Porque se a empresa que você está trabalhando nesse momento ela não te reconhece financeiramente, o mercado te reconhece. Hoje nós vivemos num mercado onde tem 76 mil farmácias. Ou seja, ele tem que ter uma boa performance para chamar a atenção de outras empresas. Isso, se ele não está satisfeito, ele tem uma performance adequada, mas ele não é reconhecido na empresa onde ele trabalha, ele é visitado pela indústria, ele é visitado pelo distribuidor, e você, com o seu network, com o resultado que você traz, o seu nome é pulverizado no mercado. E daqui a pouco você é chamado para ir trabalhar no seu concorrente, provavelmente. Agora, em relação a comportamento, você define características comportamentais de um gerente de alta performance? Como que ele se posiciona? Como que é a postura dele no ponto de venda? Como que é o relacionamento dele com a equipe para que se possa dizer que ele é um gerente de alta performance? Na minha definição, e essa é a minha verdade, não necessariamente precisa ser a verdade de quem está nos vendo, o gerente ele precisa ter interesse genuíno pelas pessoas. Imagine o seguinte, uma empresa, seja ela uma farmácia ou não, ela é medida, na verdade ela é desenhada por estratégias, processos e pessoas. Se eu tenho um gerente que é muito bom de estratégia, muito bom de processo, e ele não tem um bom relacionamento com pessoas, ou ele não tem as pessoas corretas para desenvolver aquela função, e ele não gosta de pessoas, essa triangulação... Gostar de pessoas está fora de cogitação. Ela não fica uniforme. Então, na minha percepção, é interesse genuíno pelas pessoas. Ele tem que, principalmente o gerente de farmácia, ele precisa entender a velocidade que o varejo farmacêutico exige, porque de manhã é um perfil do cliente, à tarde é outro, à noite é outro, e os teus colaboradores, cada um tem a sua necessidade, e você precisa demandar tudo isso, tem a necessidade da própria empresa. Ele precisa saber se comunicar, ele precisa ter flexibilidade.
Então, essas 4 características, na minha percepção, são os pilares fundamentais para um bom gerente. Mas, Pedro, eu sempre escuto que motivação é uma coisa que vem de dentro para fora, né? E você fala muito de melhorar o engajamento da equipe, de melhorar a produtividade, de fazer com que a equipe esteja mobilizada, engajada com aquilo. Como que ele faz isso? Se a motivação vem de dentro para fora? Como que ele vai tirar isso da equipe dele? Exatamente. Isso eu falo nos vários treinamentos também pelo Brasil. Muitas pessoas identificam ou têm a motivação para alguma das pessoas acha que é eu chegar e dar um abraço no meu colaborador, ou eu pagar mais dinheiro para ele, ou eu chamar ele para um churrasco na minha casa, ou dar mais prêmios para ele. Cada um tem uma motivação. E, por exemplo, se você trabalha comigo, eu sou o seu gestor, você tem os seus valores, e os seus valores são questões internas. Só que cabe a mim identificar quais são os seus valores. Eu chegar para você e conversar com você, eu ter a sensibilidade de identificar aquilo que te move. Se interessar pela pessoa. Exato, é por pela isso que vida tem que ter... dela. Exato. Isso motiva. Exato. Assim, isso motiva para algumas pessoas. O que eu estou te dizendo eu tenho que ter a sensibilidade de chegar e te compreender para verificar aquilo que te move. Vou dar um exemplo clássico aqui. Para muitas pessoas que trabalham no varejo ou não, principalmente do varejo farmacêutico, eles trabalham 8, 10, 12, 14, 15 horas. Eles ficam mais tempo na farmácia do que com a própria família. Uhum. Só que, pelo fato do valor dele ser a família, ele trabalha muito, porque ele precisa ter renda para gerar cada vez mais segurança e conforto para a família. Entendeu? Então, só que tem outras pessoas que o valor não é a família, o valor é o dinheiro. Porque ele quer ter mais coisas. Então, o que eu quero te dizer com isso para responder a tua pergunta? Eu preciso identificar o seu valor, o valor do João, o valor do Pedro, o valor da Maria. Porque nem sempre os valores são iguais, porque são pessoas diferentes. Você disse que já treinou mais de 70 mil líderes, posso dizer assim? Sim, não só líderes, quanto as pessoas da estrutura organizacional, do operacional, o tático e o estratégico. Falando do gerente. Sim. Não sei quantos gerentes você já treinou, mas você está ali, você está próximo. O que esses gerentes trazem para você do varejo farmacêutico? De dificuldade para ter uma boa performance, para desenvolver o trabalho, e a partir disso, que cenário você traça de mudança que é necessária para que as coisas mudem, para que as coisas cresçam, melhorem, para que o varejo tenha cada vez melhores índices de crescimento e para que esse gerente possa ter uma boa performance no ponto de venda. Conforme eu falei anteriormente, na nossa primeira pergunta, na verdade, o mercado está muito competitivo. Antigamente, as margens eram bem maiores, né? Então o lucro para a empresa era bem maior. Com isso, a equipe era muito mais robusta. E uma das dores, uma das principais dores que eu escuto é: Pedro, cada vez mais eu tenho mais atribuições a fazer porque tem menos pessoas dentro do meu PDV. PDV, para quem não sabe, é o ponto de venda. Então, essa é uma dor muito latente, porque ele está tendo que bater o escanteio, sair correndo para cabecear e marcar o gol. E pegar a bola e colocar no meio de campo para o jogo, para a partida continuar. E sabe o que eu me refiro hoje, Viviane, para esses gerentes? É que eles precisam também desenvolver uma competência que se chama a polivalência. Ele precisa, como o varejo está muito complexo e as margens cada vez menores, ele precisa ter a habilidade de fazer diversas coisas. Só que ele não precisa fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Porque quando ele põe o pé na farmácia, tem uma demanda para ele. Ele dá o segundo passo, tem outra demanda. Ele dá o terceiro passo, tem mais 8 demandas para ele fazer. E como é que faz, então? Ele precisa, primeiro, identificar qual é a prioridade dessas demandas, qual é o senso de urgência de cada uma delas. Ele planilhar essas atividades que ele precisa fazer. Por isso eu até desenvolvi uma ferramenta que se chama o Jogo do Sucesso da Farmácia. Depois nós podemos discutir um pouco sobre isso, caso você queira. A gente pode colocar na descrição do vídeo o link? Pode, com certeza. Com certeza. E ele ser mais organizado. Porque a polivalência é eu fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo.
Então eu tenho que saber fazer coisas financeiras, eu tenho que saber lidar com pessoas, eu tenho que atender bem o cliente para melhorar a experiência de compra, eu tenho que entender as necessidades da empresa, ou seja, eu tenho que ter a polivalência para fazer várias coisas, mas não ao mesmo tempo. Em termos de capacitação, o que você acha que o líder de alta performance precisa em termos de capacitação, de conhecimento técnico para atuar bem ali no ponto de venda? Hoje, o que eu mais digo nas palestras é o seguinte: gerente de farmácia, você precisa se desenvolver. O fato dele ficar muito tempo dentro da farmácia, resolvendo vários problemas, ele chega na casa dele, a maioria das vezes, esgotado. E ele tem as demandas, ele tem que fazer o papel de pai, o papel de filho, o papel de marido. Então, é uma equação difícil, Sim. Porque ele não pode sair da farmácia, mas para se capacitar ele precisa sair, ele precisa ir para o curso, ele precisa se deslocar, é complexo. Isso, porque isso é uma demanda, é uma dor do varejo também, é tirar, uma vez que eu tenho, meu time está enxuto, eu tirar os meus colaboradores para ir num curso presencial, isso pode me gerar um impacto. Só que isso depende muito da mentalidade do dono, porque quanto mais eu desenvolvo a equipe, pode ser um dos movimentos para eu reter essa equipe, né? Não é só pagar mais. Quando eu gero desenvolvimento para o colaborador, ele gera mais resultado para mim. E eu gero uma satisfação melhor para ele. E o que está mudando, se não quer tirar o colaborador para ir num curso presencial, hoje o que mais tem crescido no Brasil é os microlearnings, né? São as pílulas de conhecimento no e-learning, que é uma atividade virtual. Então, hoje, na palma da sua mão, você pode fazer qualquer curso. Sim, pode, dentro do tempo dele, dentro do horário dele, precisa querer. Né? Eu acho que assim, se ele quer realmente continuar sendo ou ser um gerente de alta performance e quer ganhar mais dinheiro, ele precisa ter um tempo, seja qualquer que seja, na madrugada, antes de trabalhar, ele precisa pagar um preço. E esse preço, na maioria das vezes, é o preço emocional. O preço emocional dele falar assim, eu vou ficar ausente do meu filho meia hora, mas eu vou me dedicar a estudar na palma da minha mão pelo celular, ou no YouTube, ou pela rede social, ou ler um livro. Pedro, rapidinho, hoje nosso tempo já se esgotou. A sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo. Sinceramente, eu acredito no gerente de farmácia, eu acredito que você pode ganhar mais dinheiro, mas você precisa entender que o mercado é um jogo. E para você vencer esse jogo, você precisa ter estratégia, você precisa ser analítico, mas mais do que tudo isso, você precisa ter atitude. Quando você tem atitude, você faz as coisas acontecerem e você vence esse jogo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a gentileza. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Eu estarei sempre Obrigada aqui. a você pela audiência. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Pra gente isso é muito importante. E antes de ir embora, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Drops fall